relacionada diretamente com o nosso psiquismo. Se nós visitássemos hoje o Hospital de Clínicas da UF e visitasse a enfermaria, o pronto-socorro, a UTI, os ambulatórios, e pesquisasse, o que tem cada paciente em determinado diagnóstico, saibamos que mais da metade destas patologias não estão na nossa programação reencarnatória. Adquirimos esta patologia física ou mental através do nosso desequilíbrio, do nosso comportamento, do nosso modo de viver. E é importante ressaltar que todo psiquismo é inerente ao espírito. Seja encarnado ou desencarnado, nós carregamos conosco determinado psiquismo. E olha que interessante, nós não encontraremos na Terra ninguém que tenha um psiquismo 100% idêntico ao outro. Porque cada um desenvolve por si tal característica. E nós temos a capacidade de lembrar de determinados fatos, de determinados acontecimentos em nossa vida. É aquilo que nós chamamos de consciente. Então, desde o nosso nascimento até os dias de hoje, tudo que nós lembramos, tudo que nós associamos, é chamado de consciente. Agora, nós temos o inconsciente, que é muito maior do que nós imaginamos. O nosso consciente é menos de 1% de toda a bagagem que nós possuímos. Por quê? Nós não somos novinhos. Nós já reencarnamos inúmeras vezes. E tudo aquilo que nós vivenciamos fica registrado no espírito. Então, quando nós ouvimos que o cérebro pensa, é algo totalmente errado, contraditório, que conflita com os ensinamentos espíritas. Quem pensa é o espírito. Se não fosse assim, como é que um espírito desencarnado daria uma comunicação mediúnica? Retratando, todo o conhecimento, todo o raciocínio. É o espírito que possui o conhecimento. O cérebro é um executor da vontade do espírito. É um elemento que leva sensações ao espírito. Então, o nosso psiquismo é trabalhado de acordo com a nossa prática, com as nossas atitudes, com o nosso modo de agir, com aquilo que nós priorizamos, damos atenção, com aquilo que nós nos irritamos, com aquilo que nos causa estresse, contrariedade, que nos tira o sono, o bem-estar. E isso gera um psiquismo negativo. Então vamos conceituar que psiquismo é o conjunto dos fenômenos ou processos mentais de um indivíduo, conscientes ou inconscientes. Se eu perguntar para alguém, tem medo de cachorro? Tem. Mas por quê? Quando eu era criança, o cachorro me mordeu. Desde então, ou seja, esse psiquismo é consciente. Mas se eu conhecer alguém que tem medo evita viajar de avião, não tolera, de tomar um elevador, de ficar em lugar fechado, e perguntar por que você tem medo, não sei. Mas isso está no inconsciente, para justificar tal comportamento, tal atitude. E além disso, a emoção, o sentimento, o pensamento são energias, geram ondas vibratórias, impulsos. Então todo esse conjunto colabora para arquitetar o nosso psiquismo.
Observe que nenhum dia é igual ao outro. Um dia a gente está equilibrado, harmonizado, alegre, outros dias nem tanto. E se nós fôssemos um detetive perspicaz e olhássemos um pouquinho atrás, voltasse a fita, nós encontraríamos a justificativa para tal psiquismo. Então basta observar. Os exemplos, estão em todos os lugares. As ilustrações que conduzem esse psiquismo nos provocam 24 horas por dia. Então, a emoção, por exemplo, os psiquiatras, os psicólogos elencam 5 emoções que predominam na condição espiritual atual dos habitantes da Terra. São elas: a alegria, a tristeza, o medo, o ódio e a repulsão ou nojo. Percebe que eu só falei alegria de boa? As restantes, elas são desequilibradas. Então, quando Jesus nos assevera, vigiar e orar, é uma recomendação que é uma profilaxia, é um preventivo para o desequilíbrio psíquico. E nós temos uma facilidade de sair de uma região estritamente harmoniosa e cair num vale. Basta receber uma mensagem, ouvir um áudio, assistir um filme que não é tão harmonioso, discutir com a pessoa. Então, quando nós sujeitamos a estas emoções predominantemente negativas, nós vamos desequilibrar o nosso psiquismo. Então, uma notícia muito triste: o falecimento de um amigo, de um parente, é motivo de sobra para o desequilíbrio psíquico. Mas se eu vou em parcelas, todo dia coloco um tijolinho de uma emoção negativa, isso cronicamente vai contribuir para o meu desequilíbrio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2025, que está logo ali, 1/3 da população mundial padecerá de algum grau de depressão, que é uma consequência de um psiquismo negativo. Então, quando nós vigiamos, através de uma boa leitura, de escolhas salutares, de ambientes adequados, nós trabalhamos a prevenção. Se nós sujeitamos a experiências negativas que geram conflito, que não contribuem para o meu crescimento espiritual, nós teremos dificuldade em harmonizar o nosso psiquismo. Então, a maioria das doenças não estavam na nossa programação reencarnatória. Um câncer, por exemplo, pode ser muito bem explicado por um psiquismo negativo. Na questão 27 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos superiores: há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Olha que pergunta inteligente, Então Kardec queria resumir: o que tem no universo? Tem constelações, tem planetas, sóis, claro, mas eu quero resumir, condensar isso daí. E os espíritos respondem: sim, existe a matéria e os espíritos, mas acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito, matéria, constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Olha que maravilha, Então, Deus, Criador de tudo. Então, nós sabemos, através do Livro dos Espíritos, que o mundo físico
ele foi criado após o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual ele precede a criação física. E os espíritos. Então, se a gente tivesse na época de Einstein, e Kardec convivendo junto, talvez Einstein falasse para Kardec: ó, essa matéria que você está designando aí é energia. Então, hoje nós sabemos que tudo é energia, fisicamente falando. Essa mesa é energia, a água que eu tomo é uma energia, meu corpo físico é uma energia, o ar que nós respiramos é energia. Então, se essa energia é pura, se eu elaboro construções elevadas com essa energia, eu trabalho a minha saúde. Se a minha mente está em equilíbrio, é um fator preponderante para a construção da saúde. Aquela velha frase, muito antiga, mas atual, que explica: mente sã, corpo são. Então, o psiquismo faz parte da nossa mente. Então, a fórmula de Einstein, energia é igual a massa, que é uma matéria, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, até o nosso pensamento, cada um de nós pensamos em média 60 a 70 mil vezes por dia. O espírito é quem pensa. Então, até quando o nosso corpo físico está dormindo, nós estamos pensando. E esse pensamento, qual que é a fórmula dele? É Deus? Não, eu que estou pensando. Mas quando eu emito esse pensamento, há pessoas que são telepatas, capazes de descrever o pensamento de outra pessoa. Isso é matéria. Nosso pensamento é uma matéria muito sutil. Exemplo disso é quando eu participei do Congresso Médico Espírita em Goiânia, que um médico foi dar o depoimento dele sobre a experiência quase-morte, EQM. Dizia ele que quando estava saindo com a esposa de férias, chegando no carro, ele teve um mal súbito. Correram para o hospital e lá, feitos os exames de urgência, constatou que ele estava tendo uma dissecção da aorta. A principal artéria do nosso corpo sendo rasgada. Então, a necessidade da cirurgia de urgência foi encaminhada. E a família recebeu a notícia: nós vamos operá-lo, mas o risco de não sobreviver é muito grande. Mas ele sobreviveu. E durante o tempo que ele ficou na UTI, ele lembra de ver o corpo dele sair, visitar outros leitos, sair da dependência da UTI e perceber várias pessoas que estavam ali. E ele lembra de uma equipe que foi fazer oração por ele. E ele lembra e descreveu o seguinte fato: quando as pessoas ao derredor oravam, caíam luzes coloridas do chakra coronário sobre o corpo dele. Ou seja, uma forma de energia elevada, de pensamento elevado, é a oração. Então, uma oração feita com sentimentos elevados é algo poderoso, uma energia que se transformou em medicamento, ajudando no restabelecimento dele. Então, isso é uma comprovação de que o que nós pensamos, nós plasmamos. Então, forma, pensamento, monoideísmo, são consequências de um pensamento intenso, frequente, permanente. Uma pessoa que tem o hábito de orar quando acorda, o hábito de orar quando vai dormir, está o quê? Trabalhando, higienizando a sua condição espiritual. Quando vamos sair num desafio de um dia, para o trabalho, para o estudo, para alguma atividade, e a mesma forma, nós saímos do ambiente físico e adentramos no ambiente espiritual. Há muitas moradas na casa de meu pai.
Que ambiente espiritual que eu vou estar sendo atraído? Então a prece, ela canaliza, ela direciona, né, com a ajuda dos benfeitores espirituais, tais ambientes que nós gostaríamos de frequentar. Então, se a gente observar que nosso corpo físico, a energia, é um conjunto, né, de átomos que se aglomeram um ao outro. Então, se a gente fosse levar isso em consideração, nós sabemos que o corpo humano possui, em média, 10 trilhões de células. E cada célula, 7 trilhões de átomos. Ou seja, um átomo junto ao outro forma a molécula vai formar organela, essas organelas reunidas vão formar uma célula, a célula, o tecido, o órgão e o sistema do corpo humano. Então, esses 10 trilhões de células vão ter, em média, cada uma, 7 trilhões de átomos. O que corresponde a 7 octilhões, se a gente fosse pôr os zeros aqui, a parede não ia dar, de átomos. E esses átomos são renováveis. Olha que interessante. Como que eles são renováveis? Através da nossa alimentação, da respiração, da nossa atividade física, do nosso trabalho, do nosso repouso, das nossas orações. Então, uma célula sã que cumpriu a sua função e vai morrer, e outra vai ocupar o lugar, como que eu estou plasmando através do meu psiquismo essa célula? Nós sabemos que todos os dias nós produzimos células cancerosas. Mas o que é que impede dessa célula cancerosa tornar um tecido, um tumor? É o sistema imunológico, que atuando com um psiquismo elevado, positivo, vai impedir a propagação desse câncer. Então não é incomum a gente observar pacientes que desenvolveram câncer logo após um trauma, uma separação, a perda do emprego, a morte de um ente querido. Não é incomum. O sistema imunológico, através do psiquismo tão precário, tão prejudicado, tão negativo, ele vai deixar desativado o sistema imunológico, que é o exército da nossa defesa. Uma infecção, um câncer, uma doença autoimune, tudo isso pode acontecer. Aqui, um slide de um vídeo que é o desencarne de Dimas, que é uma forma de psiquismo negativo da esposa sobre ele. Ele já estava prestes a desencarnar no seu lar. E a equipe espiritual responsável pela desencarnação já estava a posto. Só que eles percebem que ao redor do corpo de Dimas tinha uma rede, como se fosse uma rede de peixe, que foi plasmada pelo pensamento, né, negativo da esposa, pensando na situação da viuvez, da dificuldade de continuar viver sem ele naquele momento. Então isso fez com que prejudicasse a sua desencarnação. Então, inspirado pelos benfeitores, Dimas diz à esposa que está bem, que ela podia dormir na cama dela, que logo pela manhã eles conversariam novamente. Foi o momento que a espiritualidade aproveitou para o seu desencarne. Mas nós podemos trabalhar o psiquismo positivo. Então, o jovem que passa por um momento de dúvidas, né, de certa aflição, faz uma oração para o seu anjo da guarda, para o seu benfeitor. E ele vem até o seu auxílio, trabalhando as energias necessárias para o seu equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Então, se nós também estagiamos muito tempo no psiquismo negativo, esquecendo do positivo, nós somos o quê? Um imã de atração.
Um psiquismo negativo pode atrair entidades que se comprazem com aquele sentimento não elevado. Então, não é exagero dizer que certas obsessões, leves ou graves, podem ser causadas por um psiquismo negativo. No livro Entre a Terra e o Céu, psicografia do Chico pelo Espírito André Luiz, lá no capítulo 21, intitulado Conversação Edificante, as mensagens do instrutor Clarencio nos diz o seguinte sobre o psiquismo: nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização perispiritual. E nós sabemos que o perispírito, ele é o quê? Segundo o professor Hernani Guimarães, ele é um modelo organizador biológico. Tudo que está errado no perispírito, o corpo físico vai sofrer. Uma criança que nasce com uma cardiopatia congênita, certamente o seu chakra cardíaco havia uma desestruturação perispiritual que favoreceu o surgimento ou a manifestação de uma doença congênita. Nós sabemos que nenhuma reencarnação é de improviso. Tudo é planejado. Até uma criança anencéfala é uma programação reencarnatória. O espírito necessita dessa prova, dessa expiação. Os pais certamente necessitam. Então percebam que tudo é encadeado com a lei de causa e efeito. Antigamente nós dávamos valor à lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. No passado, os judeus realizavam a prática da lei de Talião. Se uma pessoa, por exemplo, fosse no vizinho e matasse o animal daquele vizinho, o vizinho tinha todo o direito de ir na propriedade dele fazer a mesma coisa e ainda ser ressarcido. Isso combina, condizente com a lei divina, com a justiça divina? Não. Porque a lei de Talião, ela é embasada mais no sentimento de vingança e não de fazer a justiça e corrigir o infrator. Já a lei de causa e efeito, ela é perfeita. Ela é atemporal. Ela é misericordiosa. Ela se apresenta no momento em que o devedor tem a capacidade de enfrentar aquela situação. E nós sabemos, né, que toda a lei de causa e efeito, ela é paciente. Talvez um erro que eu cometa agora, nessa atual encarnação, eu não tenha condições de enfrentar, de ressarcir, de reparar esse erro. Talvez em reencarnações futuras, onde a espiritualidade analisa o potencial daquele devedor. O Chico tinha uma frase muito emblemática que resume muito bem isso. Ele dizia o seguinte, que quando a justiça divina vai até o infrator apresentar a cobrança, se esse infrator estiver trabalhando no bem, Deus pede a justiça para que essa cobrança seja interrompida por tempo indeterminado. Então, isso é lei de causa e efeito. Então, percebam que nós não temos um destino, uma coisa fechada. Vou reencarnar, vou seguir o script direitinho para cumprir esse papel. Mas não é bem assim. A lei de causa e efeito, ela analisa a condição individual, a capacidade de melhoria íntima, moral de cada ser. Existe uma obra do Chico, A Vida Escreve, intitulado O Merecimento. Quem
que conta a história de Saturnino. Então, Saturnino, ele teve, em outra encarnação, a desfaçatez de pedir para o seu escravo, que fez um serviço mal feito, dele ser castigado, esmagando o braço dele numa moenda de cana. Então, o espírito saturnino se arrepende no mundo espiritual. E ele pede à espiritualidade que, quando ele fosse reencarnar, que ele gostaria de perder o mesmo braço que ele foi culpado. Ele reencarna, olha que interessante, e se torna espírito, caridoso, aplicado, né, no seu dever no lar, na instituição, no trabalho. E, certa feita, ele estava operando a máquina numa fábrica e o braço dele é acometido. Correram com ele, muito sangramento para o hospital, e o médico, depois de algumas horas, vai até a família e os amigos e diz: nós tivemos que amputar um dedo. Se ele fosse melhor ainda, talvez nem um incidente ele teria. Então, nós temos um determinismo relativo em nossas vidas. O que é isso? Eu posso mudar o curso da coisa. Eu posso aliviar, eu posso diminuir aquilo que eu deveria passar com as minhas boas obras. Mas posso fazer o inverso também. Agravar aquilo que estava programado. Então, é o determinismo relativo. Então, a espiritualidade olha, né? Porque nós somos um livro em branco. Cada dia nós estamos escrevendo uma página. Nós não sabemos como é que esse livro vai terminar. Vai depender das nossas obras. Um dia, o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do Divino Médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo: orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça, crueldade. São vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Ao tanto que isso é forte, né? Quando de consciência inclinada para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo. Antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Lesamos primeiramente a nossa própria alma. A enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. Então, uma morte provocada por maus hábitos, por viciações, por desequilíbrios, o espírito segue para o mundo espiritual junto com o seu perispírito, registrando todas estas imperfeições. Um outro livro, O Desencarne de um Alcoólatra, conta a história de um policial militar que, vítima do alcoolismo, ele desencarna com cirrose. E depois de muito tempo, ele tem a condição de ser acolhido numa colônia espiritual. E o mentor responsável pelo tratamento dele disse: o seu perispírito na região gástrica está tão acometido que certamente na próxima encarnação você sofrerá as consequências desse mau comportamento. Então, até no mundo espiritual sem um corpo físico, nós podemos agravar ou melhorar o nosso perispírito. Então, o mundo espiritual ele serve o quê? De preparo, né? De um anteparo para a próxima reencarnação. Mas dependendo da consequência que foi gerada aquela desencarnação, se ela feriu de uma maneira muito forte as leis divinas, o perispírito vai registrar isso na próxima reencarnação. Então, olha o tanto que é importante o nosso perispírito. Então, nós não damos muita atenção, né? Porque hoje a medicina ela avalia muito mais a doença do que o paciente. O médico ele vai pedir todos os exames de imagem,
imagem laboratorial e vai analisar tudo aquilo e dizer, ó, está tudo normal. Mas, como é que ele está psicologicamente? Como que ele está emocionalmente? Como que ele está espiritualmente? Então, o médico do futuro, quando a Terra assim envelhecer, ele não vai pedir uma ressonância do corpo, ele vai pedir do perispírito. Já vai identificar onde que nós devemos mirar a nossa atenção. Olha, seu chakra cardíaco está bem desarmonizado. Cuidado. O que é que está acontecendo? Você está carregando raiva, ressentimento, ódio, vontade de vingar alguma coisa? Porque antes de ferir o outro, quem originou aquilo é que é primeiramente ferido, atingido. É como se tomasse o veneno, aguardando que o outro morresse. E onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, o remorso, o arrependimento, faz parte da nossa construção espiritual. Nós aprendemos com os acertos, mas também com os erros. Desde que nós tenhamos equilíbrio, tenhamos discernimento de avaliar, analisar aquilo que é melhor para as nossas vidas. Então, de tanto errar um dia, nós acertaremos. Nós evitaremos aquele caminho que levou ao erro, à aflição, à doença, e passaremos a escolher caminhos mais salutares, mais equilibrados. Então, tudo na nossa vida, após um erro, nós temos primeiro o quê? Arrepender daquilo. Segundo, quando nós tivermos condições, expiar ou provar aquele erro. E por último, reparar o erro. Não tem outra ordem. A ordem é essa. Não ficará nenhum centil sem ser cobrado. São todos que têm a capacidade de arrepender? Não. Nós sabemos que a Terra, um mundo de provas e expiações, a grande maioria até então, antes do período de transição planetária, estavam espíritos neutros, pseudo-sábios, perturbadores, impuros, que causam muito problema na Terra. O espírito impuro é aquele que não tem sentimento. Que na análise da psiquiatria, o espírito impuro, ele é classificado como psicopata. Ele comete o crime e naquele mesmo dia ele vai dormir tranquilamente. A consciência não lhe acusa. Será sempre assim? Claro que não. Todos nós somos destinados à perfeição, à pureza espiritual. E onde nós fixamos mais as nossas ações, o nosso pensamento e, consequentemente, o nosso psiquismo? É no futuro? Aquela pessoa que é ansiosa, que já está preocupada com o dia de amanhã, na semana que vem, o próximo ano, e não vive o presente? Ou é aquela que está fixada no passado, que carrega ressentimento, que tem amargura, que tem tendências à melancolia, que tem tendências à depressão, não vive o presente e muito menos o futuro. Então, por isso que o presente é um presente. Se a gente souber usar bem a nossa oportunidade, nós sabemos entender essa questão do que foi citado. Nós lembramos que o nosso perispírito, ele é como se fosse várias camadas, igual uma cebola. Nós temos o duplo etérico, que é parte do perispírito, que é a parte mais grosseira. Então, quando nós falecemos,
O que fica como despojo é o corpo físico e o duplo etérico. É no duplo etérico que fica armazenado o nosso fluido vital. É aquilo que dá energia ao nosso corpo. É que dá vitalidade às nossas células, aos nossos sistemas. E o corpo espiritual, ou também chamado de corpo astral, é que acompanha o espírito no mundo espiritual. Tudo que nós pensamos é registrado, é evidenciado, é exposto no nosso corpo mental. Então, tudo que a gente pensa solitariamente, entre aspas, os espíritos percebem, veem tudo que nós pensamos. E o espírito imortal, ele carrega isso aqui todo dia quando nós dormimos. Afastamos do corpo físico, o duplo etérico fica com o corpo físico, que emancipa o mundo espiritual, são o espírito, o corpo mental e o corpo espiritual, o corpo astral. Então, esse fluido vital, que é essa energia, a recarga da nossa bateria, ela é revitalizada todos os dias através do fluido cósmico universal, que corresponde a 70% dessa energia. 10% é da nossa alimentação e 20% da respiração. Olha o tanto que é importante respirar bem. E como é que esse fluido cósmico universal se transforma em fluido vital? Então nós sabemos que no perispírito, ou corpo astral, nós temos os chakras. É o chakra coronário, o frontal, laríngeo, cardíaco, o esplênico e o gástrico, e os inferiores, o básico e o genérico. Então, os superiores são responsáveis pelas energias espirituais, pensamentos, vibrações. Já os intermediários, pelas energias vitais, sentimentos e emoções. Os inferiores, energias físicas, desejos, sensações. Então, os chakras, principalmente o cardíaco, o esplênico e o gástrico, se nós olhássemos com os olhos da espiritualidade, os nossos chakras, eles mantêm uma rotação, ora no sentido horário, ora no sentido anti-horário. E é através dessas rotações que ele capta o fluido cósmico universal e transforma em fluido vital espiritual. O espiritual, ele vai ser julgado no duplo etérico, e o duplo etérico vai processá-lo em fluido vital animal, que é o que realmente dá carga, dá energia ao nosso corpo físico. Então, quem é depressivo, o que acontece com os chakras? Eles não absorvem aquele 70% do fluido cósmico universal que vai processar o fluido vital. Se a gente conversar e visitar um depressivo, ele está sem energia, está apagado, não tem vontade de fazer nada, de alimentar, só quer ficar dormindo, não consegue nem cuidar da higiene pessoal direito. Então, é uma desvitalização dessa energia. A mesma coisa ocorre com as obsessões gráficas. O possesso, ele tem um comportamento, de sinais e sintomas muito parecido com o depressivo. E são duas situações que nós chamamos atenção para o suicídio. Porque a depressão e o suicídio, elas caminham muito próximas uma da outra. Então, os chakras intermediários do perispírito, cardíaco, esplênico e gástrico, são os responsáveis pela transformação do fluido cósmico universal em fluido vital e espiritual. Já o duplo etérico é o perispírito mais grosseiro. Os chakras intermediários do duplo etérico são responsáveis pela absorção desse fluido vital espiritual e transformá-los em fluido vital físico ou animal. E para a gente encerrar, lá na Gênesis, capítulo 14, onde Kardec trata dos fluidos, item 31, curas. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele.
Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que envia no corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã ou doente por uma molécula sã ou sadia. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância molecular, mas depende também da energia, da vontade, e quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja o homem ou o espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, olha que interessante, né? Então, Jesus, o médico dos médicos, fez um cego de nascença enxergar instantaneamente, um paralítico voltar a andar, um jovem obsediado por uma legião de espíritos ser desobsediado instantaneamente. Jesus não tinha vontade de curar? Sim. Ele curou todo mundo? Todo doente que estava ali ao redor foi curado? Não. Jesus sabia da intimidade e a necessidade de cada um passar por aquilo. Ele curou aqueles que tinham merecimento, mérito. Então, uma mãe que está com uma criança, um febril, e tem a vontade de curar aquilo. E por que muitas vezes não cura? A mesma vontade dela é a mesma de Jesus. É que a mãe ainda não tem o sentimento elevado que Jesus possui, que é o agente que faz penetrar, que faz jorrar essa energia de transformar a célula doente numa célula sadia, restaurar aquilo que está em desequilíbrio. Não basta a vontade, tem que poder fazer. Alguns médios de cura conseguem, mas todo médio de cura não trabalha sozinho, trabalha com uma equipe espiritual. Senão, ele não estaria em equilíbrio. Então seria isso. Agradeço a atenção de todos, que possamos ter uma semana aí de paz, tranquilidade, harmonia e equilíbrio em nossas vidas. Que assim seja.